aqui presente na nossa roda de conversa. Nossa conversa um pouquinho sobre metodologias ativas. Eu vi que nós temos aqui 32 presentes agora, vão entrando aos poucos as pessoas. A lista de presença ela vai ficar no chat. A Bruna vai colocando a lista de presença e vai olhando vocês no chat, auxiliando vocês com a conversa no chat. Eu vou falar para vocês que hoje eu estou transmitindo pelo celular, então eu não tenho muitos recursos para estar trabalhando com vocês, olhando o que vocês estão conversando no chat, porque como eu estou no celular, se eu mexer no celular, eu tiro a minha tela e eu não consigo voltar facilmente, então eu não consigo muito bem ver o que vocês estão escrevendo no chat. Mas a Bruna está lendo, qualquer coisa ela me interrompe, ela pode pedir a palavra para fazer alguma questão, alguma coisa relativa à apresentação que a gente vai estar trabalhando aqui hoje com vocês, tá bom? Eu estou chamando isso de uma roda de conversa, não uma palestra, um curso, porque é um tempo muito curto para dizer que é um curso, uma formação muito específica sobre metodologias ativas. É mais uma roda de conversa para a gente dialogar um pouquinho, eu apresentar algumas ideias para vocês, vocês apresentarem ideias de vocês para mim, a gente dialogar um pouquinho sobre metodologias ativas em sala de aula, utilizando materiais didáticos em geral. Quem sou eu? Meu nome é Priscila, eu sou professora de História, de formação. Além de formação em História, eu tenho formação em Geografia, também tenho Pedagogia. Sou especialista em Africanidades, também tenho uma especialização em Cinema, em Tecnologias, eu tenho algumas especializações. Trabalho na Rede Estadual de Ensino desde 2005. Antes da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, eu trabalhava no Instituto Paulo Freire, já trabalhei no Educafro. Minha ideia educacional sempre foi na parte pedagógica. A administração escolar nunca foi a minha prática, sempre trabalhei na área pedagógica, de formação de professores, de elaboração de materiais, de consultoria, de participação com professores em palestras, em organizações, em grupos, em ONG. Essa é a minha parte profissional. Eu gostaria de apresentar para certeza que a gente pode estar dialogando, debatendo bastante sobre algumas ideias, algumas possibilidades de trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Né? Para Priscila, começar, fala, meu amor. desculpa interromper um pouquinho. O pessoal está falando no chat que o seu som está muito baixo. Se você puder falar um pouquinho mais perto. Espera que eu acho que vou aumentar aqui. Melhorou agora? Acho que está Melhorei, melhor, né, pessoal? pessoal? Então agora eu vou falar com o microfone assim. Como eu estava falando para vocês, eu só tenho 15 anos na parte de educação, trabalho há pouco tempo, mas tenho algumas vivências sobre materiais, sobre formação de professores. Eu acho que dá para a gente trocar bastante ideias aqui sobre as metodologias ativas, sobre formação, sobre materiais didáticos, bem interessante para a nossa formação. Eu sou formada em História, mas também tive formação para ciências, para português, para matemática. Quando a gente trabalha metodologias ativas, não é somente uma matéria em específica. Na verdade, todas as matérias podem estar desenvolvendo trabalhos com metodologias ativas em sala de aula ou à distância. Nesse momento que a gente está em pandemia, a gente está trabalhando muito com métodos à distância, mas também podemos trabalhar com metodologias ativas à distância. É mais difícil, não vou dizer que é muito mais fácil do que o contato físico diretamente com o aluno, dentro de sala de aula, fica muito mais fácil esse trabalho de metodologia ativa. Mas é possível, sim, trabalhar com metodologia ativa de forma IAD, ou à distância, ou através do ensino híbrido, como podemos chamar agora, que a gente vai estar trabalhando bastante esse ano, eu acho, nas escolas, tanto do estado de São Paulo quanto nos estados. Bruninha, você pode passar a próxima tela, por favor? O que é uma metodologia ativa, pessoal? Metodologia ativa é qualquer procedimento ou
técnica que a gente utiliza, a metodologia que a gente utiliza para trabalhar com o aluno de forma ativa na sua aprendizagem. Fazer que o aluno participe mais da nossa aula, transmita, apresente mais as suas ideias, construa mais os seus pensamentos, a sua autonomia, o seu protagonismo. Isso tudo é estimulado pela metodologia ativa que nós desenvolvemos em sala de aula. A gente pode utilizar a metodologia ativa de várias formas, existem várias técnicas, existem vários livros agora que a gente pode encontrar, tanto em PDF quanto fisicamente, tanto na internet, em livrarias, está muito em voga desde o lançamento da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, o trabalho com a metodologia ativa. Só que a gente não pode esquecer que a gente trabalha com metodologia ativa com nós, professores de sala de aula, há algum tempo. Só desenvolvemos algumas técnicas para estar trabalhando com nossos alunos. A capacidade de trabalhar com a metodologia ativa, ela é totalmente possível com o nosso repertório dentro de sala de aula atualmente. Por exemplo, Bruninha, pode passar para a sua tela? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu sou uma estou dizendo que são para ruim. Deixa eu fazer uma coisa. Espera, deixa eu tentar. Melhorou, pessoal, o som? Bruninha, você acha que melhorou o som assim? Eu acho que melhora sim, Priscila, porque ele parou de oscilar. Tirar o microfone. Melhor. Então, vamos fazer sem microfone mesmo, só falando com o aparelho, é melhor. Eu acho que o fone ele fica dando mau contato, aí fica cortando a voz. Né? Não sei se a metodologia então ativa que nós estamos falando é uma metodologia que pode ser utilizada de várias formas em sala de aula, de várias maneiras, tem várias técnicas, não tem uma técnica única, não tem um procedimento único. Por exemplo, a gente pode falar de sala de aula invertida, mas a sala de aula invertida, ela tem várias técnicas que você pode estar utilizando em sala de aula para fazer uma sala de aula invertida. Não tem um único modelo a ser seguido. Na verdade, o que é importante a gente entender uma metodologia ativa, que é uma metodologia centrada no perfil do nosso aluno, voltada diretamente para aquela classe, para aquela turma, para aquele nosso público. A gente pode utilizar a metodologia ativa para um aluno especial? A gente pode utilizar a metodologia ativa para um aluno especial. A gente pode utilizar a metodologia ativa para um aluno que tem problema de aprendizagem? Sim, que tem algum tipo de distúrbio de aprendizagem, sim, a gente pode utilizar, a gente até deve utilizar, porque metodologias ativas são metodologias que a gente tem que estar inserindo o aluno e a gente tem que pensar um método de apresentar um determinado conteúdo, uma determinada habilidade, desenvolver uma determinada competência voltado para aquele aluno, para aquela turma, para aquele público-alvo que você tem. Então, a metodologia ativa nada mais é do que um método de ensino que você faz centrado diretamente na aprendizagem do nosso aluno, focado neste aluno que a gente tem, observando este aluno, observando essa sala do sexto ano, ela é muito, como eles falam, agitada, ela não fica quieta, ela não fica sentada. O que seria ideal, então, estar trabalhando com ele quando a gente está trabalhando ao conteúdo de geografia? Passar um texto e ficar lendo o texto para eles? Não, se eles são muito agitados, eles não vão ficar sentados escutando você ler um texto para eles. Você tem que desenvolver com eles algumas técnicas, algumas metodologias para que esse aluno agitado, o agitado dele seja importante, influenciado, que seja desenvolvido para você. Por exemplo, ele é agitado, ele gosta de andar, de se comunicar. Por que a gente não trabalha uma metodologia ativa em que ele tenha que se comunicar, que ele tenha que desenvolver um trabalho em grupo, que ele tenha que se levantar da cadeira? Então, tudo isso deve ser pensado quando a gente trabalha a questão da metodologia ativa. É um olhar especial que a gente tem que começar a desenvolver para a nossa turma, para os nossos alunos. Aqui eu coloquei nesse slide, que está sendo apresentado para vocês, algumas características da metodologia ativa, onde o aluno ele passa a ser... O que ele pode ser desenvolvido? Autoconfiança,
autoestima, a colaboração, toda a parte cognitiva também, também pode ser desenvolvida com a metodologia ativa. Tem várias coisas que a gente pode estar desenvolvendo. Aqui nesse slide eu criei ele com algumas das características que a gente pode estar trabalhando com a ideia de metodologia ativa com a turma. A gente pode trabalhar autoconhecimento, autoestima, a gente pode estar trabalhando comunicação, a gente pode estar trabalhando com ele questão de organização, podemos, de pensamento crítico, de pensamento científico, tudo isso é estimulado pela metodologia ativa. A metodologia que você está desenvolvendo aquela aula, aquele conteúdo, tudo isso a gente pode estar desenvolvendo com o método que a gente está trabalhando em sala de aula, no momento daquele conteúdo, desenvolvimento daquela habilidade ou daquela competência que a gente está trabalhando com nossos alunos. Alguém tem alguma pergunta? Eu não gosto de ficar falando sozinha, gente. É mania de quem trabalha com metodologia ativa. A gente não gosta de ficar falando sozinha. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Nem que for no chat, a Bruna lê para mim, não tem problema nenhum. Não? Ainda não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Então tá bom. Quando a gente pensa em metodologias ativas, normalmente a gente pensa que teria uma cartilha pronta. A gente pode pegar, por exemplo, um livro na internet que fala metodologias ativas, um PDF, ler ele e ver, por exemplo, como que seria um estudo à la carte. Tem a técnica, eu vou aprender essa técnica e vou aplicar. Não é bem assim. Como eu falei para vocês, a gente tem que ver o nosso aluno, o nosso público-alvo. A gente pode ter a técnica, desenvolver, ler a técnica todinha, saber que tem que fazer isso, porque alguém já estudou, já trabalhou isso. Só que na sua turma, em específico, isso não vai funcionar. Por quê? Porque eles ainda não desenvolveram autoconfiança, ou se não, por exemplo, a percepção do pensamento crítico, para poder desenvolver essa técnica, para ele conseguir desenvolver essa habilidade utilizando esse método de ensino. Então, é preciso que a gente, primeiro, diagnostique a sala de aula. Veja qual é o aluno público-alvo seu antes de fazer isso. O material didático é incrível, a gente pode desenvolver N materiais didáticos, N possibilidades de ensino para o aluno, só que pode ser que esse material que você preparou, essa aula maravilhosa que você fez, aquele plano de ensino incrível, não vai funcionar com a turma. Por quê? Porque aquela turma, ela não está de acordo, não é um molde pronto. Você pode ter a ensino rotacional com várias leituras de imagens, de texto, utilização de PowerPoint, utilização de notebook, tem tudo isso na sua escola. Você montou 6 estações, só que a sua turma, em específico, ela ainda está preparada para utilizar um notebook, um tablet, para acessar isso, para tentar fazer um podcast. Isso tudo a gente tem que verificar primeiro com a turma, antes da gente estar desenvolvendo isso com a turma. A gente tem que fazer um plano, não somente um plano maravilhoso, utilizando a metodologia, mas também observando a sua sala de aula. Isso é imprescindível quem trabalha com metodologia de ensino e com metodologias ativas. Tem que observar a sala, tem que fazer um diagnóstico da sala, tem que verificar o que aquela sala mais gosta de fazer. Não adianta você dar um ensino rotacional se aquela sala gosta de uma gamificação, prefere fazer um jogo de desafio. Eles seriam muito mais capazes de fazer um desafio, eles gostam de desafios e não gostam de ensino híbrido, de ensino rotacional. Vocês têm que observar a sala. Não vai ser sempre que vocês aplicarem uma metodologia ativa na sala. Mesmo que vocês tenham feito uma avaliação prévia da sala, diagnosticado a sala, vai funcionar. Muitas vezes vocês planejam alguma coisa, a gente planeja alguma coisa, e a gente tem que alterar ao decorrer do percurso. Por quê? Porque aquela sala não conseguiu atingir ou não está conseguindo fluir daquela forma. Você organizou uma aula de ensino maker, onde você colocou vários objetos, fez uma proposta para eles construírem alguma coisa de robótica, já tinha explicado para eles como é que funcionavam os circuitos, alguma coisa assim, só que não funcionou, eles não quiseram participar, alguns alunos só participaram, outros ficaram sentados olhando para vocês, vocês não conseguiram estimular o aluno a participar. O que você tem que fazer?
naquele momento é a nossa função de professor, que é a coisa que mais é apreciada, na minha opinião, como professor. É o observar e ver que aquela turma não funcionou desse jeito. Então, eu vou começar a fazer assim para funcionar. Isso é a capacidade do professor. Por isso, a gente pode ter N metodologias, ensino à distância, ensino híbrido, aula com computador, aula de vídeo pela TV, pela internet. O professor é imprescindível nesse momento. Em qualquer metodologia ativa, o professor é a parte mais importante, porque ele tem o domínio da técnica porque leu, mas ele vai ter que observar a turma, ver o que a turma consegue fazer, desenvolver, para conseguir desenvolver essa técnica em sala de aula, para o aluno conseguir desenvolver a sua aprendizagem. Bem? Bruna, você pode passar para a próxima, por favor? Aqui eu coloquei alguns métodos ativos. Não sei se vocês conhecem todos esses. Eu vou falar de alguns, eu não vou falar de todos, porque se eu fosse ensinar cada técnica, ou pelo menos tentar ensinar cada técnica, ou ensinar para vocês alguns exemplos específicos de cada um, ia demorar mais de 1 hora, a gente ia estourar muito tempo, ia ser um curso mesmo de 60 horas. Provavelmente, dessas técnicas a gente conseguiria desenvolver em sala de aula ou em materiais didáticos sobre ensino de metodologias ativas. Aqui eu coloquei, por exemplo, deixa eu ver aqui um fácil, mapa conceitual. Muitos professores agora, nesses ensinos à distância que nós estamos tendo agora nesse momento, estão trabalhando com mapa conceitual, desenvolvimento de mapa conceitual com as turmas. É uma técnica de metodologia ativa, pode ser feita em sala de aula, pode ser feita à distância, ela não tem necessariamente que estar com o professor 100% presente para ensinar a fazer um mapa conceitual, mas é interessante quando um professor está presente e montando um mapa conceitual, por exemplo, junto com uma turma inteira ou com um grupo. Não ser um mapa conceitual somente de uma pessoa, ou um mapa conceitual de duas, fazer um mapa conceitual, por exemplo, da turma, do conteúdo. É uma técnica super interessante da gente desenvolver em sala de aula, na parte presencial. Mas não quer dizer que à distância a gente também não consiga fazer. Como a gente consegue fazer atualmente, a gente já percebeu, né, quando a gente está dando aula agora à distância para os nossos alunos, que a gente faz as nossas web chamadas, a gente faz junto com eles um paper ou qualquer outra técnica que a gente utiliza com eles nas videochamadas. É possível fazer à distância, não é impossível, mas presencialmente é muito mais gratificante. Outra técnicas aqui que a gente coloca, que eu coloquei aqui, por exemplo, ensino híbrido, que é aquela técnica que uma parte seria presencial, em sala de aula, uma parte seria à distância. Essa seria a técnica do ensino híbrido. Ela tem algumas vertentes, por exemplo, ensino rotacional, ensino à la carte, aula invertida. Elas são um conjunto, na verdade, de várias técnicas do ensino híbrido. Ele vai ser muito utilizado provavelmente aqui no estado de São Paulo e nos outros estados. Eu tenho muito contato com alguns estados, no Ceará, no Pernambuco, estão dizendo que vai ser muito utilizado, aqui em São Paulo também, até mesmo está tendo muitos cursos sobre ensino híbrido, atualmente para formar ou ensinar algumas técnicas para professor, como desenvolver ensino híbrido. O ensino híbrido, na minha opinião, é um ensino que dá para se praticar em sala de aula. Um ensino híbrido é uma técnica fácil de se envolver em materiais didáticos, porque você pode montar o seu plano de aula com algumas partes presenciais e algumas partes à distância. O ensino híbrido, isso é super tranquilo fazer. Até mesmo a gente mais antigo costumava ter aula de português e tinha a lição de casa que a gente tinha que fazer e trazer na aula seguinte e fazer a leitura do texto, fazer a apresentação de uma peça de teatro para a professora de português, por exemplo. Isso também seria parte do ensino híbrido. Só que o ensino híbrido, ele aumenta um pouquinho mais do que a lição de casa. É um pouco mais do que uma lição de casa simples. Ele é uma lição, uma atividade que você pode estar desenvolvendo, por exemplo, aumentando as capacidades de acordo com cada aluno.
este aluno ele tem muita facilidade com montagem de podcast, esse aqui tem muita habilidade com escrita de textos, de resumos. Você pode focar o ensino híbrido para cada aluno diferente. Você pode fazer um roteiro para este aluno que tem a capacidade de fazer resumos e textos, um roteiro, o que tem da dramatização, do podcast, um outro roteiro do ensino híbrido. Depende realmente de como você quer conduzir as suas aulas. Ou você pode fazer um ensino híbrido à la carte. Você monta o seu plano de ensino, seu plano de aula, onde você vai dar, por exemplo, o conteúdo de globalização para os alunos, na matéria de geografia, o conteúdo de globalização, apresenta para eles em sala de aula a parte explicativa, mostra mapa, mostra gráfico, conversa com eles, faz uma roda de debate presencial e depois, à distância, você pode pedir para ele fazer um stop motion, você pode pedir para ele fazer um resumo, um vídeo explicativo do que você apresentou em sala de aula, pode pedir para ele fazer um paper, um mural, um jornal mural sobre os conhecimentos que ele desenvolveu em sala de aula, sobre o que ele está aprendendo. Ele pode fazer um trabalho coletivo com 2 ou 3 alunos juntos para estar apresentando para vocês a próxima vez que vocês se encontrarem presencialmente em sala de aula, porque o ensino híbrido é isso, é uma parte presencial, uma parte à distância, e você tira as dúvidas dele em sala de aula, ele vem com o conteúdo dele, que é o resumo que ele fez em casa, para você de geografia. Na próxima aula presencial, você lê com ele, debate com ele, apresenta com ele algumas coisas que podem estar erradas nesse resumo que ele fez, faz uma roda de debate com os outros alunos. Isso é um ensino híbrido. Você está trabalhando com ele, tanto a parte em casa quanto a parte em distância. O ensino híbrido, eu acho que por causa dessa pandemia, a gente vai utilizar muito no ano de 2021, porque a gente vai ter as partes presenciais e as partes que a gente vai ter em casa. Então, o ensino híbrido vai ser bem utilizado para os nossos alunos e nossos professores, agora que a gente vai ter que montar os nossos planos de aula focado, que a gente vai ter metade dos alunos, alguns estados vai ter metade dos alunos em sala de aula hoje, outra metade amanhã, depois inverte. Isso tudo a gente vai ter que trabalhar muito com a questão do ensino híbrido. Outra questão que eu coloquei aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, ensino maker, não, deixa eu ver aqui, estudo de caso. Estudo de caso é outra possibilidade super interessante para a gente trabalhar com os alunos em metodologias ativas. Por que estudo de caso? Eu sou de história, eu não vou falar em história, vamos pegar uma outra matéria de estudo de caso. Vamos pegar matemática, um estudo de caso em matemática. Apresento para os nossos alunos, em sala de aula ou virtualmente, um caso, um texto ou um vídeo para o nosso aluno sobre uma problemática em questão. Por exemplo, a coisa da vacinação. Nós temos 15 mil funcionários da saúde que precisam ser vacinados, nós só temos 10 mil vacinas. O que você faria se você fosse o gestor nesse momento? Quem você priorizaria nesse momento da vacinação? Isso é um estudo de caso. Você vai apresentar para eles qual que é a vacina, para que serve a vacina, como é que ele funcionaria, quem são esses funcionários. Ele vai ter que fazer todo um estudo e ele fazer assim a leitura desse estudo de caso, pensar como ele resolveria esse problema, como ele resolveria essa problemática de falta de vacina, de ter que dividir quem é o grupo prioritário, quem não é o grupo prioritário. Isso poderia ser feito em matemática, isso poderia ser feito em geografia, em ciências, em qualquer disciplina, a gente pode estar trabalhando com questão de estudo de caso. O trabalhar com alguma coisa da vivência do aluno, uma coisa atual, onde a gente possa encontrar ele, onde ele possa se reconhecer. É interessante no estudo de caso onde ele possa se reconhecer.
um problema da escola mesmo, alguma coisa que esteja acontecendo, por exemplo, troca de uniforme da escola, ou troca do material, ou alguma coisa, alguma excursão, se teria ou não. O estudo de caso seria interessante de alguma coisa da vivência pessoal dele, alguma coisa que ele pudesse se reconhecer. É uma metodologia que a gente utiliza para o reconhecimento do aluno, para ele se sentir pertencente a esse conteúdo. Outra possibilidade que a gente tem é a criação de painéis. Esse é muito interessante. Eu costumava fazer, na minha época de escola, dando aula, o painel presencial, que a gente montava painéis e fazia debates sobre os painéis das escolas presencialmente. Mas, atualmente, eu percebi que, virtualmente, montagem de painel também é muito interessante. Quando a gente monta aqueles papers que a gente tem na internet, que os alunos vão postando, e a gente vai ajustando, cada um ajusta um pouquinho, contribui. É bem interessante também online, não é só interessante presencialmente, mas online também ficou muito interessante essa parte de montagem de papers. O aluno também, com a montagem, ele também pode se reconhecer, ele pode também trabalhar no que ele gosta. Eu não sou boa na parte da escrita para montar o painel, mas eu sou ótima fazendo um desenho, montagem de um gráfico, colocando um logo, criando as cores desse painel. Então, é possível fazer que o aluno ele participe desse momento da criação de um painel de ciências, um painel sobre inglês, sobre algumas línguas. A gente pode também trabalhar com ele, com a ideia do painel, com a aptidão do aluno. Isso também faz ele ter a organização, o autoconhecimento, a colaboração. A prática colaborativa é muito forte quando a gente faz montagem de painel, porque o aluno ele tem que cooperar um com o outro e ser organizado. O painel conseguir ter uma leitura, para a pessoa que está lendo conseguir enxergar aquele painel. Então, é uma prática muito interessante quando a gente trabalha com metodologias ativas. Alguém está com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta, Bruna? Por enquanto, sem perguntas no chat. A gente teve um comentário da Maria Eliane, que é preciso diversificar as metodologias para que a prática do professor não caia na rotina. É aquela coisa do ensino tradicional. A metodologia ativa diz que ela veio quebrar um pouquinho com aquela cultura bancária que a gente tinha na educação, que o aluno senta, escuta e o professor fala lá na frente, escreve um texto lá na frente, lê um texto lá na frente e o aluno tem que absorver. E a gente sabe que os nossos alunos, eles não têm mais a capacidade, nem a gente, quando a gente estudava, tinha essa capacidade de absorção de conteúdos dessa forma. Só que, na nossa época, eu sou um pouquinho antiga, eu tenho 40 anos, a gente sabia que a gente tinha que ficar sentadinho, paradinho e escutando. Mesmo que a gente não estivesse entendendo nada, a gente tinha que ficar paradinho escutando. Hoje em dia, nossos alunos, eles já questionam, eles não querem mais ficar sentadinhos, paradinhos, escutando, mesmo não entendendo. Então, é interessante que a gente mude essa prática tradicional que a gente tinha, que alguns professores ainda têm, não porque eles não querem ter uma mudança de prática, é porque eles não têm o conhecimento, a técnica, eles têm medo, muito professor tem medo de utilizar metodologias ativas em sala de aula, da confusão que a sala vai virar se ele tentar utilizar uma metodologia ativa de rotação, por exemplo. Fica muito agitado a sala. Eu tenho medo da coordenadora da escola passar na frente da porta e perguntar o que é isso que está acontecendo na minha sala. A gente tem que entender que a metodologia ativa ela veio para o aluno participar, para o aluno ter esse engajamento, essa vontade de trabalhar. A gente não pode deixar de fazer isso. Ensino Maker. Eu vi rapidinho agora que subiu o Ensino Maker. Ensino Maker. Nós temos algumas perguntas aqui, Priscila, deixa eu aproveitar. Temos, nunca ouvi falar do Philips 66, não sei como pronuncia, né, 66. Você poderia comentar sobre esse método? Como é o método da dramatização? Mais uma sobre o método Philips.
o júri simulado seria o antigo debate? E a última, né, como funciona o movimento maker? Vamos lá. Vamos com a dramatização, que é o primeiro lá da lista. Dramatização, por exemplo, em português, literatura, ele trabalharia com a dramatização. O aluno leu Dom Casmurro e dramatizaria algumas cenas do Dom Casmurro para a professora, e a professora faria intervenções, eles fariam também adaptação do Dom Casmurro, por exemplo. Isso seria uma metodologia ativa, a dramatização. Mas não somente em literatura, em história a gente também pode fazer. A gente pode, por exemplo, pegar algum personagem histórico, Rebouças, que eu estou aqui perto da Rebouças, pegar o André Rebouças, pedir para os alunos fazer uma pesquisa sobre quem era o André Rebouças e pedir para eles fazerem uma dramatização sobre quem era o André Rebouças, como se fosse um monólogo do André Rebouças. Isso seria uma metodologia ativa também. A gente pode estar trabalhando com dramatizações, não somente com o pessoal de arte trabalharia com dramatização, a gente, de diversas componentes curriculares, a gente pode trabalhar com dramatização em sala de aula. Outra que me perguntaram foi do debate, né, que seria o debate, é isso? Que é o júri? Isso. Se o debate seria o mesmo que o júri simulado? O júri simulado, por exemplo, eu sou de história, tá? Eu sempre acabo caindo em história, tá? Porque como eu sou formada em história, eu acabo sempre puxando a sardinha. Eu tenho um personagem histórico, o cangaceiro Lampião. Eu apresento para eles a história que está no livro didático do cangaceiro Lampião. Peço para fazer um júri simulado sobre o cangaceiro Lampião. Vai ter uma pessoa, um personagem, que é o Lampião, e eles vão fazer um júri. Vão ter o advogado, o promotor, vai ter todo como se fosse um julgamento do Lampião. E eles, quem vai defender, quem vai atacar o Lampião, e um juiz que vai decidir, ou um grupo de jurados que vai decidir o fim para Lampião, como se ele fosse, se ele estivesse vivo, se ele estivesse participando de um julgamento. Isso faz com que o aluno pesquise, que ele faça debate, que ele dialogue, que ele comunique, que ele consiga omitir suas opiniões. Isso tudo é interessantíssimo quando você faz um julgamento, um júri simulado. Pode ser um Lampião, em história a gente usa muito o Lampião para fazer julgamento simulado, mas a gente pode utilizar outros personagens de história também para a gente fazer os júris simulados. Alguém perguntou alguma coisa de júri ali, mas eu não consegui ler. Júri simulado também pode ser usado em outras matérias, não somente em história. A gente pode, por exemplo, usar em ciências, temas muito polêmicos, teorias do Big Bang. A gente pode colocar a teoria ali e fazer um júri simulado daquela teoria. Quem é contra, quem é a favor, como se fosse um debate, só que teria um juiz, teria os jurados, teria o promotor de justiça para acusar, o outro para defender. A gente faria um julgamento da teoria, por exemplo, do Big Bang. A gente consegue fazer esses julgamentos de várias teorias. A gente pode pôr as teorias e fazer os julgamentos, como se fosse possível fazer o julgamento de uma teoria. Qual outra que me perguntaram, Bruna, que eu esqueci já? Então, foi sobre o júri simulado, o Philips 66 e o movimento Maker, foram essas três. Então, aí a gente tem algumas novas perguntas aqui. As metodologias ativas demandam mais tempo para desenvolver um conteúdo que as aulas expositivas. Como conciliar o volume de conteúdos a serem trabalhados durante o ano bimestre com as metodologias ativas? Bem interessante, né? E aí, mais uma, pedindo para você falar um pouquinho sobre a gamificação. Vamos falar então da Philips. Ela é uma técnica antiga, a gente conhece, só que a gente não chamava com esse nome. Esse nome é um nome americano que deram para essa técnica, mas é uma técnica antiga. É como se fosse o... Deixa eu ver o nome. Passo para todos.
nome, gente? Agora eu esqueci. Não é o debate, é o seminário. Ai, consegui, lembrei. O seminário. O antigo seminário, ele é chamado de Phillips 66 também. Foi um nome americano que se deram, porque, além de ser um seminário, ele utiliza algumas técnicas diferentes de um seminário. O aluno se prepara para apresentar um seminário, só que, além do seminário, o professor e alguns alunos, eles podem fazer alguns questionamentos durante a apresentação do seminário que a gente faz. Isso não é muito diferente do que a gente já pratica. E muitas vezes, quando a gente faz seminário, principalmente no ensino médio, a gente trabalha com perguntas. Os alunos do ensino médio, normalmente, a gente estimula que os nossos alunos façam perguntas para quem está apresentando o seminário. Então, não é muito diferente do que a gente já trabalha com a questão do seminário. Só que a diferença é que a parte do seminário, essa Phillips 66, o aluno escolhe o tema que ele quer apresentar. A gente não escolhe, por exemplo, um livro específico para o aluno apresentar. A gente deixa o aluno escolher o livro e ele montar o seminário sozinho. Aí sim a gente faria as questões em cima da apresentação do aluno. A gente não colocaria o tema do seminário para o aluno, ele que escolhe o tema sozinho para a apresentação. A parte da gamificação e do ensino maker, eu não vou falar agora, porque a Bruna vai passar para a próxima tela para a gente continuar conversando. Não, antes de eu voltar para a próxima tela, eu vou falar um pouquinho antes do conteúdo. Espera aí. Como a gente trabalha com a metodologia ativa, de acordo com os conteúdos que a gente tem, com o volume de habilidades, de competências que a gente tem que estar trabalhando dentro de um currículo, dentro de uma temática específica. Dentro da nossa programação, com uma aula, 2 aulas por disciplina, por exemplo. Porque, por exemplo, não sei se em todos os locais, mas, por exemplo, em História, no ensino médio, é 2 aulas, aqui no estado de São Paulo. 2 aulas em História e ensino médio, não dá para você fazer uma dramatização muito longa, uma gamificação. É muito complicado realmente trabalhar com metodologias ativas, com um currículo com muitos conteúdos e poucas aulas. Mas não é impossível. A gente só tem que escolher com calma a metodologia ativa que a gente vai utilizar. E não precisa utilizar todas. A gente não precisa fazer uso de todas as metodologias. Utilizar uma metodologia ativa por bimestre, eu acho super interessante. Não precisa fazer todas as aulas como se fosse a última. Uma aula tem que ter ensino maker, na outra tem que ter gamificação, na outra tem que ter mapa mental. A gente tem que entender que o aluno ele também está tendo outras disciplinas, está tendo outros conteúdos, está tendo outros trabalhos. O que a gente pode fazer, o que eu sempre recomendo como coordenadora de escola, quanto professora, quando tenho que dar orientação sobre isso, conversa com seus pares, conversa com a coordenação da escola. Por quê? Porque não é só você que tem essa vontade de trabalhar com metodologias ativas, outros professores também têm vontade. Então, se você estiver dando gamificação na sua sala, você é professor de história, o professor de geografia está dando aula com júri simulado, o outro está fazendo um painel, o outro está fazendo... É muita coisa para um aluno só. São 5, 6 técnicas para um dia de aula de 5 aulas, por exemplo. O aluno ele não dá conta, ele cansa. Isso cansa também o aluno. A gente não pode transformar o período integral do aluno num período integral de aulas de metodologias ativas. A gente tem que observar a sala, sim, o que ela precisa, mas também observar os nossos pares, o que eles estão fazendo, onde a gente pode trabalhar junto, coletivamente. Por exemplo, um júri simulado. Eu queria fazer sobre os cangaceiros, eu posso perguntar, por exemplo, para a professora de português se ela pode trabalhar com literatura de cordel e a gente fazer uma ponte de literatura de cordel, com júri simulado, com cangaço. Aí eu posso perguntar para o professor de geografia se ele pode trabalhar com o relevo, com o clima do Nordeste nas aulas dele. A gente pode trabalhar como se fosse um projeto integrador. Isso tudo é possível fazer. Só que isso a gente precisa conversar, tem que ter um bom diálogo em escola, com os pares, com a coordenação. Não é somente você em sala de aula que conseguiria fazer isso. Você precisa de ter um conjunto para conseguir desenvolver uma técnica ou um grupo
de trabalho desse gênero, porque se você trabalhar sozinho, muitas vezes você cansa. Falo por experiência própria, se você sozinho fazer gamificação em todas as suas aulas durante um bimestre, no outro bimestre você não está aguentando de cansaço. Cansaço mental e físico, como professor, porque você trabalhou muito, se esgotou muito, sugou muito de você. Você precisa realmente de ajuda. Você precisa trabalhar com a gamificação, se você for trabalhar com gamificação profundamente, trabalhar com a gamificação com a ajuda de algum outro professor, trabalhar com outra disciplina, para englobar, porque o currículo não é um currículo de uma matéria. Agora a gente tem que pensar que o currículo é em todas as matérias, todas as habilidades, elas se conversam. Dá para a gente observar junto e tentar montar junto um trabalho interdisciplinar, um trabalho com fôlego, que todos participem, que os alunos não se cansem, nem o professor se canse. A gente tem que trabalhar conjuntamente quando a gente trabalha muito com metodologia ativa. Mais alguma coisa, Bruna? Posso ir para a próxima? Temos alguns comentários aqui. A Priscila falou: estou adorando, já aplicava umas 2 ou 3 dessas metodologias e agora tive mais ideias para diversificar mais uma vez, que dou aula de várias disciplinas. A Maria Eliane disse: é preciso haver integração entre os professores das diversas áreas e trabalhar a metodologia de forma interdisciplinar. Isso evita a sobrecarga dos alunos e do professor. Sim, muito isso legal. Uhum. Passa para a próxima, que aí eu vou tirar a dúvida do pessoal que estava me perguntando umas materiais didáticos. Pode passar para a próxima. Passa para a próxima, a gente vai acelerando, porque senão a gente não vai dar tempo. Gamificação. O que é gamificação, gente? Gamificação, ela é uma técnica, mas também ela possibilita vários trabalhos de gamificação. Gamificação não é só levar, por exemplo, um jogo de xadrez para aula de matemática e trabalhar com eles probabilidade, estatística, não é só isso. Não é levar um joguinho, por exemplo, de história, um jogo eletrônico de história para a sala de aula e achar que o aluno jogando aquele jogo Roma, por exemplo, ele vai aprender história jogando o jogo Roma. Isso não é gamificação. Gamificação é um processo que a sua aula, ou sua disciplina, ou o seu plano de aula, ou sua atividade pode ter. É desafiar o aluno a alguma coisa. Por exemplo, vamos puxando sardinha novamente para a história, gamificação em história. Eu posso fazer uma aula específica sobre pinturas rupestres gamificada. Como eu faço uma aula específica um tema pinturas rupestres gamificada? Eu coloco uma pintura rupestre na lousa, um desenho, ou projeto, uma pintura rupestre na lousa, e faço com eles um desafio, lanço um desafio. Quem consegue, em 1 minuto, me dizer qual que é a imagem que aparece aqui? Você já está gamificando, porque você está com um tempo, você pode estipular para ele regras. O tempo. Quando você coloca a participação deles de alguma Priscila, forma... você deu uma travada grande aqui. Ai, que droga, volta. Uhum. Volta. Então tá, deixa eu voltar. Então, gamificação, vou explicar de novo. Gamificação, ela é um conjunto. Ela não é só levar um jogo para a sala de aula. Ela é levar um jogo, mas um jogo que estimule o aluno. Por exemplo, quando você leva um jogo, o jogo tem a regra, ele tem como participar, está na regra, quem pode participar, está na regra, como participar, está na regra. Isso é um jogo. Gamificação é igual. A gente pode, por exemplo, pegar uma pintura rupestre, como eu falei para vocês, colocar na lousa,
apresentar a regra para os alunos. A regra é a seguinte, meus queridos alunos, quem adivinhar qual que é esse desenho que está na pintura rupestre, ou do que é feita essa pintura rupestre, da onde essa pintura rupestre veio, quem foram, quantos anos essa pintura rupestre está ali, foi feita, quem responder isso primeiro vai ganhar um ponto na média, ou um ponto nesse jogo que a gente está desenvolvendo agora. Isso é uma gamificação, porque você está estimulando o aluno a um desafio, ele vai tentar pesquisar, ele vai tentar localizar, você colocou regras para ele, ele vai ter que fazer isso, aquilo outro. Isso é uma gamificação. A sua aula pode ser gamificada? Pode. Você pode gamificar a sua aula inteira. Você pode colocar, logo no começo do bimestre, fazer o bimestre do game, por exemplo, da gamificação. A minha aula hoje, esse bimestre de matemática, vai ser uma aula gamificada. Então, todas as aulas vai ter um desafio que eu vou fazer para vocês. Vocês vão ter o período da aula para me responder. Até o fim da aula, vocês têm que me responder esse desafio. Aí você passa o desafio para eles no começo da aula, eles continuam dando a matéria, continuam fazendo as coisas, e no fim da aula você retoma o desafio. Alguém conseguiu responder esse desafio? Isso é uma gamificação que você está fazendo em sala de aula, na aula de matemática. Ou colocar o desafio mais apurado ainda, você preparar alguma coisa mesmo, entregar para eles, deixar para eles fazerem em casa, trazer. Quem trouxer no prazo de 24 horas, um dia, e apresentar as regras para eles, vocês vão ganhar um ponto, uma nota, alguma coisa. A coisa da premiação, de tempo, de prazo, de desafio, tudo isso é a parte gamificada. Bom, isso tudo é possível em sala de aula. Pode passar a próxima, Bruninha? Eu vou mostrar a parte da gamificação. Isso. Aqui vocês vão ver que a gamificação ela tem 3 categorias, tá? Se vocês conseguirem ver, a categoria da dinâmica, que é esse movimento que ele vai ter quando vai fazer algum tipo de jogo, alguma coisa. A coisa da coisa mecânica, que são as regras, que ele tem que seguir algumas regras específicas. E os componentes são a parte que você fala que quem são as pessoas que podem participar, como vão participar, são os componentes que você vai estar desenvolvendo nessa gamificação. Tudo isso é possível fazer. Aí eu coloquei alguns, aqui na coluna do lado, alguns benefícios da gamificação. O que estimula no aluno a parte da gamificação? Ela estimula a curiosidade, o diálogo, a criatividade, a dinâmica da aula fica mais agitada com a gamificação, fica mais protagonismo, o desenvolvimento melhor de algumas competências, a autonomia do aluno, até a colaboração, dependendo do game que você estava jogando com os alunos. Por exemplo, as Olimpíadas de História, por exemplo, ela é toda gamificada. Por quê? Ela tem uma regra específica, os alunos, semanalmente, eles têm que fazer algumas atividades e postar essas atividades. Quando eles atingem, eles entregam essa atividade corretamente, eles pontuam para ir para a próxima fase. Você também pode fazer assim, fazer pontuações para ir para a próxima fase do jogo que você está criando com os alunos. Isso também é gamificação. Você também pode utilizar a gamificação que o aluno desenvolva algum tipo de jogo em sala de aula. Só que a partir do momento que você utiliza a gamificação para o aluno desenvolver o jogo, você já entra numa outra parte da metodologia ativa, que é a parte que me perguntaram, que é o movimento maker. A partir do momento que o aluno começa a ele desenvolver o jogo, já começa uma cultura maker. O aluno começa a desenvolver algum tipo de ferramenta, algum tipo de cultura, algum tipo de objeto. Isso é uma outra parte da metodologias ativas, que é a parte do movimento maker, que é a criatividade do aluno, dele construir. Hein? Passa para a próxima, meu amor. Deixa eu falar da cultura maker um pouquinho. Passo, Priscila. O pessoal perguntou aqui no chat, já teve 2 perguntas, se o material será disponibilizado. Tá, eu vou mandar. Tá bom. Eu mando por e-mail, pessoal.
Aqui, ó. Aqui o movimento maker. O movimento maker nada mais é do que mão na massa, né? É aquela ideia do aluno construir alguma coisa, ou a pessoa construir alguma coisa. Maker é mão na massa. A educação maker, ela veio dos Estados Unidos, ela foi muito forte durante o governo do Barack Obama, ele estimulou muito na educação norte-americana a cultura maker. Ele gostava muito da cultura maker, por ser disléxico, por ter alguns problemas de aprendizagem, ele acreditava muito que a ideia da cultura maker poderia ajudar os alunos na aprendizagem. Então, ele estimulou muito essa ideia de cultura maker nas escolas. Então, muita coisa que vocês vão procurar sobre cultura maker, vocês vão encontrar em inglês e produzido nos Estados Unidos, tá? Então, a cultura maker é muito forte lá por causa disso, ok? Aqui no Brasil, uma coisa importantíssima a gente não deixar de falar. Cultura maker, ensino maker, não é o aluno simplesmente você, professor. Lá vai eu falar uma coisa que pode o professor não entender. Eu, professora de história, chegar numa aula determinada, de uma aula sobre Grécia Antiga, agora, no fim da aula, eu viro para os meus alunos e falo, agora, meus queridos, vocês vão aprender a fazer um soldadinho grego com um rolo de papel higiênico. Isso não é cultura maker. Isso é aula de arte misturada com ensino infantil. Cultura maker é estimular o aluno a construir alguma coisa sozinho. Não é você, professor, dar o passo a passo dele, por exemplo, de como deixar esse lápis rosa dentro da sala de aula, depois que você deu um conteúdo. Isso não é cultura maker. Cultura maker é falar para o aluno, eu tenho um lápis, eu quero transformar ele em rosa. Como eu faço isso? Não é você falar para ele, você pega a tintinha rosa e vai passando aqui, meu aluno, olha, vai ficar rosa. Não é isso. Você falar para ele, olha, eu tenho um lápis aqui que é verde. Como eu consigo fazer ele virar rosa? Isso é cultura maker. Você está estimulando o aluno a desenvolver alguma técnica, algum procedimento, ele olhar o que tem em volta dele, ele pensar, ele refletir como isso vai virar isso. Isso é cultura maker. Ele produzir alguma coisa sozinho, autonomamente. Não é você fazendo para ele. É ele produzindo. Passa para a próxima, meu amor. Legal. A Dayana perguntou aqui, um bom exemplo seria a construção de maquetes nas aulas de geografia? Depende da maquete. Tem isso também. Por exemplo, se eu propor para o aluno dele construir uma maquete autonomamente, perfeito. Agora, se você, na aula de geografia, falar para ele, olha, aqui você vai ter que pôr o rio, e o rio vai ser feito com esse tipo de material. Aí você vai fazer assim a curva, vai colocar assim. Você está decorando uma maquete. Você não está deixando ele pensar como ele produziria o rio ali. Como ele elaboraria uma montanha. Você pode pedir para ele fazer uma maquete, ótimo, excelente. Maquete eu acho maravilhoso. Só que tem que deixar ele pensar de como ele faria essa maquete. Aí sim ele está trabalhando com a cultura maker. Porque ele sozinho vai pensar o que é melhor para fazer aquela casinha. Se é madeira, se é isopor, se é papel, se é com colagem, se uso cola quente, se eu uso cola isopor, que tipo de cola que eu coloco ali. E importantíssimo na cultura maker, a gente sempre esquece, as pessoas quando dão aula sobre cultura maker, é que o importante também é o erro do aluno, gente. Quando o aluno tenta fazer esse lapisinho, esse lápis virar esse aqui, e não dá certo e vira roxo, isso é extremamente importante na cultura maker, porque não deu certo. Aí é o momento que o professor entra. Por que não deu certo? Por que você acha que não funcionou? Vamos tentar de outro jeito? Vamos tentar de outra forma? Será que se a gente combinar isso e aquilo, você tem que deixar primeiro o aluno tentar sozinho. Você não pode ir lá e falar para ele assim, junta isso com isso. Você tem que deixar ele tentar, ele experimentar, ele fazer, ele testar, e depois você estimula ele lá junto. Aí você fala, nossa, é mesmo, não deu certo, pode dar certo se for assim. Nossa, que incrível, meu querido aluno, deu certo.
esse rio ficou ótimo desse jeito. Por que você usou? Aí você entra com a intervenção do professor. Por que você usou só isopor? Que tal você, da próxima vez, tentar usar madeira para fazer sua maquete? Tentar usar reciclado, tentar usar garrafa PET velha. Por que você não tentou? Você tentou? Não funcionou por quê? Isso tudo é a intervenção do professor durante a utilização da cultura maker, durante o processo da cultura maker. O processo da cultura maker é a criação, é a utilização, é a montagem, é a possibilidade de fazer alguma coisa. Cultura maker não é só fazer, por exemplo, maquete. Eu posso, por exemplo, um professor de ciência, solicitar para eles fazer uma montagem de uma horta comunitária numa escola. Fazer uma horta comunitária numa escola. Essa horta comunitária, você colocaria para eles o desafio de construir uma horta comunitária e eles sozinhos pensariam como fazer essa horta comunitária com o que eles têm. Aí é a capacidade da criatividade do aluno. Eles teriam que observar o que eles têm, as possibilidades que eles têm, o que eles podem fazer para conseguir construir essa horta comunitária. Isso é a cultura maker. É ele fazer o próprio projeto, ele tentar, ele errar, ele construir, ele projetar, ele fazer tudo sozinho e você estimulando e mostrando aos poucos o que deu certo, o que não deu certo, estimular ele à produção. Isso é uma cultura maker. Essa capacidade de criar. Isso promove no aluno, além do criar, o raciocínio lógico, promove a autonomia, o aperfeiçoamento da comunicação, quando é trabalho em grupo, o estímulo do trabalho em grupo. Isso tudo são benefícios que o trabalho com a cultura maker traz para os nossos alunos. Bruna, tem uma pergunta enorme, que eu não consegui nem tentar ler. Você pode ver para mim o que seria? Sim. Teve uma pergunta aqui mais curtinha, se a cultura maker pode ser iniciada com um problema a ser resolvido. E a outra é, ainda precisa, em tese, podemos afirmar que as metodologias ativas implicam em ações e práticas pedagógicas que possam contribuir de forma concreta à aprendizagem dos alunos de educação especial. Nesse contexto, que pontos de atenção nós, docentes, devemos ter na utilização de alguma metodologia ativa? A primeira. Desafio sempre é essencial numa cultura maker. O desafiar do aluno não precisa ser uma coisa tão prática como uma horta, como pode ser, por exemplo, apresentar para o aluno um texto professor de geografia, um texto falando sobre o problema de falta de água em determinado local. Como que se conseguiria resolver esse problema da falta de água nesse local se você fosse um cientista para tentar resolver esse problema. Aí teria que fazer um estudo, ver o local, possibilitar olhar o que tem nesse local. Aí, o que você forneceria para o aluno, para ele desenvolver o projeto? Forneceria alguns objetos recicláveis, algumas coisas para ele desenvolver alguma coisa para acabar com a falta de água. Pode ser até mesmo vocês, como professores, apresentarem aquele filme Menino e o Vento, que teve há um tempo atrás muito em voga, aí a gente apresentando para alunos, que o aluno ele trabalha com a questão da água, ele desenvolve uma roldana para fornecimento de água para os alunos. A gente pode, por exemplo, apresentar um filme para o aluno, debater com ele e fazer
sugestão para ele. Qual outra possibilidade que a gente teria, além dessa que esse menino fez? Qual outro objeto que poderia ser construído? Aí os alunos construiriam N possibilidades, eles inventariam, eles produziriam coisas para apresentar. Isso é a cultura maker, sem problema nenhum. Aluno especial. Aluno especial com a questão da metodologia ativa, eu sempre acho que os alunos de educação especial, eles têm tudo a ver com metodologias ativas. Porque quando você elabora uma aula para um aluno especial, você elabora para aquele aluno, para aquela deficiência, para aquele foco daquele aluno, para a capacidade de desenvolvimento daquele aluno. Se um aluno tem é autista, ele tem uma certa possibilidade de trabalho. Ele é muito visual, por exemplo. Ele aprende muito visualmente, mas não tem o poder da escrita. Você pode trabalhar com ele com uma metodologia ativa para desenvolver um pouquinho mais essa ideia dele de aprendizagem através de imagens, já que ele não tem a escrita, mas também pode desenvolver nele também a parte da comunicação, que é muito deficitária num aluno autista, por exemplo. Ele não consegue se comunicar muito bem. Um aluno autista, ele não tem essa comunicação e esse trabalho colaborativo com os outros. Mas ele não é por isso que ele não vai trabalhar, por exemplo, num projeto de ensino maker, num projeto de montagem de um painel, ou até numa gamificação. Ele pode trabalhar, só que aí você tem que observar o que ele tem. Se ele é um aluno autista, dependendo do grau, da possibilidade do aluno, isso a gente tem que ver diretamente com o aluno. Se ele tem problema de comunicação, ele tem problema de comunicação, mas ele é muito bom desenhando e se organizando. O autista é muito organizado. A gente pode pedir para o aluno, o autista, ou solicitar, ou a turma mesmo, engajar o aluno autista, para organizar os papéis, organizar as mesas de trabalho, organizar quem vai fazer o quê, quem cola o quê, ele mesmo colando. A gente pode fazer isso. A gente não pode restringir um aluno especial ou com deficiência ou com algum tipo de distúrbio de aprendizagem, de utilização dos trabalhos com a cultura maker ou com qualquer outra metodologia ativa. Por exemplo, um aluno com dislexia, que tem problema de leitura, a gente pode trabalhar com ele. Ele tem problema com a leitura, ele não absorve a leitura igual aos outros alunos? Sim, a gente pode trabalhar com ele de outras formas, utilizando metodologias ativas, usando a mesma metodologia que você está usando para o resto da sala, você pode utilizar com esse aluno. Só que você vai ter que ter um foco especial, você tem que observar o que ele tem, qual é a propriedade dele, e trabalhar em cima da capacidade dele. E aí estimular essa capacidade dele em aumentar, e aos poucos, gradualmente, você vai conseguindo que ele também desenvolva a aprendizagem dele. Bem, acho que ajudei quem perguntou sobre isso. Alguma outra pergunta, Bruninha? Isso, temos mais uma aqui. Nesse período de ensino remoto, cheguei a encaminhar vídeos com propostas de atividades práticas utilizando sucatas, tendo em vista fortalecer a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Seriam estas atividades uma aplicação da cultura maker? Então, você forneceu o vídeo e solicitou que ele fizesse a mesma coisa que está no vídeo? Se você solicitou que ele fizesse só a reprodução exatamente do que você fez, não é uma cultura maker. Agora, se você fez um modelo para ele, falou e fez como atividade para ele, agora você produza determinado objeto, determinada coisa, com o que você tem na sua casa. Aí sim, porque ele vai ter que pensar o que ele tem em casa para conseguir fazer essa ferramenta, esse objeto que você fez. Eu tenho essa garrafa PET aqui, eu quero fazer uma ampulheta. Só que com essa garrafa PET, não é a mesma que a professora usou. Eu vou ter que pensar quanto de areia eu vou ter que ter, quanto de tempo que eu vou ter, como eu vou cronometrar. Se eu não tenho areia, o que eu vou pôr aqui? Porque na minha casa não tem areia. O que eu vou pôr aqui? Se eu for exigido do aluno reprodução exata do que eu fiz, não é cultura maker. Agora, se eu apresento para ele, isso aqui é uma ampulheta, é assim que se monta, e peço para ele montar, e estimulo ele,
utilizar o que ele tem em casa, isso é cultura maker, porque ele vai ter que pensar, o que eu vou pôr aqui se eu não tenho areia? A professora usou areia colorida roxinha, eu não tenho areia colorida roxinha. Eu tenho farinha, eu vou pôr farinha. Mas a farinha, vou ter que pôr mais, porque ela vai descer mais rápido do que o outro. Isso tudo é cultura maker, porque ele está refletindo, ele tá usando a criatividade, o raciocínio lógico dele, para conseguir desenvolver a atividade da professora, que ela está solicitando. Deu para entender? Tá? Sim, muito legal. A Maria Eliane falou que foi exatamente isso que ela fez, utilizando o material que eles tinham em casa. É isso mesmo. Só para terminar, passa para a próxima, Bruninha. Vou mostrar alguns exemplos. Aqui eu tenho um exemplo que a gente pode utilizar em sala ou virtualmente. Solicitar para o aluno, professor de história, um diário de bordo, que ele crie, que elabore um diário de bordo de uma viagem, como se ele fosse um navegador do século XVI, do século XVII. Isso é uma técnica de criação de ensino maker, porque ele está solicitando que o aluno crie. Aí você pôs só essa solicitação, o aluno pode criar N coisas, ele pode pegar um caderno e fazer o diário de bordo, enfeitar, colorir, fazer papel envelhecido, tentar descobrir algumas palavras que se falava no século XVII para colocar nesse diário de bordo. Isso é ensino maker, porque você solicitou para ele e ele vai usar a criatividade dele para fazer essa atividade para você. Ele está utilizando todo o raciocínio lógico, toda a criatividade, pensamento científico, as tentativas e erros dele, porque provavelmente se ele tentar fazer com uma tinta diferente, que não a caneta normal, pode borrar a folha, ele vai ter que fazer de novo, e ele vai desenvolvendo técnicas. Isso é um ensino maker, porque ele está tentando desenvolver um objeto, alguma coisa. Passa para a próxima, Bruninha. Outra coisa que a gente também pode utilizar e que a gente também acho que muitos professores utilizaram, não sabem que foi ensino maker, mas é ensino maker, que é a utilização de podcast. Solicitar que os alunos elaborem podcast sobre qualquer tipo de temática que foi desenvolvido em sala de aula, presencial, à distância, num livro, num vídeo, num filme que a pessoa assistiu, que ele elabora um podcast de 2, 3 minutos e que envie para você. Isso é ensino maker, por quê? Porque ele vai ter que criar o podcast, ele vai ter que escrever o roteiro, falar no podcast, depois gravar, editar e enviar para você. Isso também é ensino maker, porque ele está criando alguma coisa. A próxima, Bruninha, por favor. Aqui, ó. Aqui é um experimento muito feito em ciência, filtragem de água. É um ensino maker, como a professora falou lá, ela gravou um vídeo e mostrou ele. Aqui, na verdade, é um conteúdo que a gente poderia ter num livro didático, numa atividade que a gente poderia mandar via distância ou via presencialmente para ele, mostrar como faz o filtro. O diferencial é solicitar que o aluno faça isso sozinho, com a ferramenta que ele tiver em casa, com o material que ele tiver em casa, e depois faça perguntas como como que foi elaborar, como foi produzir, o que aconteceu. Esses questionamentos que você faz, a partir do momento que você cria alguma coisa, tudo estimula cada vez mais o aluno no desenvolvimento da metodologia ativa, do ensino maker do aluno. Bem? Alguém tem mais alguma pergunta, Bruninha? Não, por enquanto nenhum. Vamos fazer o seguinte, no momento a PPT já acabou, essa apresentação era curtinha, se alguém tiver alguma pergunta, pode até ligar o microfone, perguntar diretamente, não precisa escrever para mim, não tem problema. Eu posso tirar dúvidas de vocês, alguma coisa específica que vocês tenham. Eu apresentei algumas metodologias, não dá para apresentar todas. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de informação, de ajuda, qualquer coisa, eu vou mandar esse PPT para vocês por e-mail.
Vou mandar daqui a pouco. Priscila, desculpa só interromper um pouquinho. Pessoal, não esqueçam de assinar virtualmente a lista de presença que eu coloquei aqui no chat. E eu passo a lista de e-mails para você, tá, Priscila, do pessoal que assinou. Aí eu passo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, no PPT mesmo tem meu e-mail. Vocês podem mandar e-mail para mim, eu converso com vocês, eu não tenho problema nenhum, tá bom? Obrigada a todo mundo por ter participado hoje. Bruninha, muito obrigada pela ajuda. Eu que agradeço, foi maravilhosa, adorei participar também. Gratidão a todos por terem presentes. Eu vi que eu tenho até alguns amigos que estão presentes aqui, acho que já saíram, estão saindo aos poucos as pessoas. O Vitor, a Flávia, obrigado por todos por participarem hoje da nossa curta formação, rapidinha. Obrigada, até a próxima.